Professora Lúcia, as competências tecnológicas é a nova base curricular. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, secretário Haroldo, a Carmen, um prazer estar aqui no Espírito Santo, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas como a gente trabalha no Brasil todo, a gente sempre quando quer um bom exemplo, a gente olha para a Secretaria, para a SEDUC do Espírito Santo, porque aqui as coisas inovadoras acontecem e acontecem muito rápido. Então, quando a Carmen me ligou para convidar para estar aqui hoje, eu não podia, eu estou com uma agenda bem complicada, mas disse que eu devo muito ao Espírito Santo, porque eu uso o Espírito Santo como referência quando a gente quer falar de inovação na educação. O meu tema hoje aqui para vocês é falar como o tema de tecnologia entrou na Base Nacional Comum Curricular e como é que ele vai chegar, então, a todas as redes e, principalmente, como é que ele vai chegar nas escolas e na sala de aula. No final do ano passado, a gente teve duas boas notícias na área de tecnologia. No dia 23 de novembro, o governo lançou a política Educação Conectada, que visa melhorar principalmente a conectividade nas escolas públicas de todo o Brasil, mas conseguiu enxergar que o uso da tecnologia depende de 4 dimensões. Depende de uma visão muito clara de para que e como eu vou usar a tecnologia, e para isso o governo, então, vai incentivar que estados e municípios elaborem os seus planos locais de inovação e tecnologia. Depende da competência e da formação de professores e gestores para usar a tecnologia, e o MEC vai lançar agora, em breve, uma nova plataforma de formação de professores muito interessante, toda digital e que permite o professor a fazer diferentes percursos formativos na área de tecnologia e em outras áreas. Ele lançou a plataforma integrada de recursos educacionais, juntando todos os portais do MEC e abrindo para parceiros disponibilizarem conteúdos, planos de aula digital. E na área de infraestrutura, um estímulo financeiro para que escolas melhorem a sua rede interna e consigam que a internet, a conectividade, não fique restrita ao laboratório de informática, à secretaria da escola ou à sala de professores, mas que consiga ter conectividade em todos os ambientes da escola, principalmente dentro da sala de aula. Então, essa foi uma boa notícia, né? A tecnologia voltou na pauta da Política Nacional de Educação. E a outra boa notícia foi a Base Nacional Comum. Tecnologia foi um dos temas onde o MEC fez uma revisão, depois de todas as audiências públicas, de ter feito as primeiras versões da base, e incluiu mais tecnologia a pedido da sociedade brasileira, como um tema que surgiu muito fortemente nas audiências públicas. Eu acompanhei quase todas as audiências públicas e foi muito interessante ver como as pessoas questionavam, já que a gente vive numa cultura digital, como a professora Graça mostrou, o professor Moran mostrou, como que essa cultura não se reflete na Base Nacional Comum Curricular que a gente está criando para o país. E aí o MEC fez uma revisão, o Conselho Nacional de Educação fez uma recomendação formal ao MEC para que a tecnologia aparecesse de forma mais explícita, e isso aconteceu, e eu vou mostrar para vocês agora como e onde, na base, a gente tem o tema de tecnologia. A grande pergunta que se fazia é que a gente deveria ter mais tecnologia na Base Nacional Comum Curricular. Acho que já foi falado vários motivos aqui, mas é muito importante entender que hoje a tecnologia está sendo considerada um novo letramento. Aquilo que o Paulo Freire falava de ler o mundo, na realidade, hoje, você precisa conhecer tecnologia para saber ler algumas realidades, algumas formas de comunicação do mundo. Em países como a Estônia, por exemplo, que foi 3º lugar no PISA recentemente, programação é considerado um tipo de letramento e é ensinado desde o 1º ano de escolaridade. Então, quando se ensina, no ciclo de alfabetização, já se usa a programação como uma forma de letramento. E os estudantes brasileiros precisam também conhecer isso. Depois, porque ela, sem dúvida, é uma habilidade do século XXI, você saber não só
consumir tecnologia, mas ser autor, ser protagonista e criar tecnologia é algo que se demanda do cidadão do século XXI, e certamente o mercado de trabalho vai demandar esse conhecimento. E eu não sei se eu leio no meu celular ou eu leio ali, né? E a questão de maior engajamento e interesse dos alunos, né? Os alunos não querem tecnologia só porque é mais divertido ou porque traz mais engajamento, mas porque eles querem uma escola. Quando se pergunta para os jovens de hoje o que eles esperam de uma escola, eles esperam uma escola mais parecida com a realidade do dia a dia da vida deles, com a vida que eles veem acontecendo lá fora, com a vida profissional, com a vida social que eles veem acontecendo. Então, eles não querem uma escola tão distanciada do que é o dia a dia da vida deles, né? E, além disso, como eu falei, é uma tendência internacional, né? Todas as revisões curriculares nacionais que foram feitas nos últimos 10 anos, Austrália, Reino Unido, Chile, Argentina, incluíram a tecnologia como um tema importante para compor essa base nacional comum curricular. Como é que ficou a estrutura da base, né? Não sei quantos de vocês já viram essa estrutura, mas eu procurei fazer de uma maneira bem didática para a gente entender o todo e depois mergulhar em cada um dos seus componentes, né? A base, então, teve 4 áreas de conhecimento e 8 componentes curriculares em áreas específicas, né? As 4 grandes áreas de conhecimento são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e os componentes curriculares são língua portuguesa, arte, educação física, a língua inglesa, matemática, ciência, geografia e história. Então, essa é a estrutura da base, né? O esqueleto da base. E, além disso, ela foi pensada a partir de competências gerais, então competências que dizem respeito a todas as áreas de conhecimento e componentes curriculares, e a competências específicas de cada área de conhecimento e depois de cada componente curricular. Obviamente, a gente não vai conseguir hoje entrar em cada tema, em cada habilidade, mas eu queria mostrar para vocês, de uma maneira geral, como o tema de tecnologia está inserido na base. Primeira noção, alguns especialistas em currículos, o que tem mais importante e mais essencial na base? Muita gente diz que são as 10 competências gerais que regem todos os componentes, todos os temas que são trabalhados nela, né? E essas competências gerais, elas partem de uma concepção de competência que privilegia ou contempla a competência como conhecimento, e conhecimento de conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas, socioemocionais e atitudes e valores. E, principalmente, essa frase: para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A grande preocupação em desenvolver a base era que não fosse uma base enciclopédica, que não fosse só um conjunto de conhecimentos historicamente construídos, mas que não preparassem as crianças e os jovens brasileiros para a vida real, a vida que eles vão exercer como cidadãos, como membros de uma família, como membros de uma coletividade e como pessoas que buscam uma autorrealização. Então, a noção de competência é interessante porque ela junta essas duas coisas. Você precisa, claro, conhecimentos formais, mas você precisa também de prática e de valores e atitudes que vão ajudar você a exercer e colocar em prática aquilo que você aprende. E outro conceito que permeia toda a base é a questão da formação integral, da educação integral, né? Então, olhando para essa criança e para o jovem, não como um ser só que adquire conhecimento teórico, mas que tem sentimentos, que tem uma vida comunitária, que tem uma vida familiar, que tem várias dimensões que precisam ser trabalhadas por meio da educação.
Isso é importante porque esses dois conceitos, né, o conceito de competência e de educação integral, então, eles são expressos em 10 competências gerais. Tá? Não se preocupem que a letra está pequenininha, que não dá para ler, porque a gente vai depois mergulhar nas competências que dizem respeito à tecnologia. Então, nas competências gerais, de novo, então, são expressos esses conceitos de competência e de educação integral, mas tem 3 competências que falam especificamente de tecnologia. A competência 1, a competência 2 e a competência 5, que é especificamente sobre o uso de tecnologia. Vamos ler cada uma delas, então. Então, vamos ler a competência número 1, que diz: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar as realidades, a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui, de novo, casa muito com que aquela citação do Paulo Freire que a Graça trouxe, que é entender o mundo hoje significa entender também o mundo, entender como as tecnologias impactam, então, as práticas cotidianas. Na competência número 2, é a questão que fala da curiosidade, da investigação científica. Ela fala que exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, aqui entra muito forte o conceito de investigação e o conceito de autoria na elaboração de hipóteses para explicar esse mundo e não aceitar a ciência, as teorias científicas como elas são ensinadas, mas ter esse espírito de questionamento, de criticidade, de investigação dos fenômenos que acontecem à sua volta. E a competência número 5, que o CIEB trabalhou muito junto com o MEC e com o Conselho Nacional de Educação, para incluir, que é específica, que diz o seguinte: compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A primeira versão, quando saiu, a primeira depois de muitas, que decidiu incluir tecnologia, a tecnologia aparecia só como compreender e utilizar tecnologias. E aí a gente trabalhou muito mostrando que nós não queríamos que crianças e jovens brasileiros fossem só consumidores de tecnologia, que eles fossem só usuários de tecnologia, mas que eles aprendessem os conhecimentos, práticas e valores que pudessem fazer eles criadores de tecnologia. Porque, ao criar tecnologia, você desmistifica a mágica. Eu não sei se vocês conhecem uma pesquisa grande que foi feita com professores brasileiros, perguntando como é que o Facebook funciona. O que está por trás do Facebook? Quando o Facebook, ou você está navegando na internet, e ele recomenda para você, olha, você quer ir a Salvador passear? E a pessoa pergunta, como que ele descobriu que eu quero ir a Salvador? Você certamente deixou um rastro digital que foi conectado com uma outra informação que faz com que ele faça essa sugestão para você. Bom, na pesquisa que foi feita sobre tecnologia e professores, foi perguntada para os professores como é que isso acontece. A maioria disse, não sei. Facebook é internet? Essa pergunta foi feita para o professor. Mais de 80% disse sim.
Facebook é a internet. Então, a falta de conhecimento desse mundo tecnológico e da possibilidade de você criar e ser autor e ser protagonista nesse mundo digital é algo que está acontecendo com professores e alunos. E é algo que a gente precisa mudar. As pessoas precisam entender como é que a tecnologia funciona, como é que você está alimentando, às vezes, sem saber e sem querer essa tecnologia, para que ela entregue para você os benefícios que você acha que ela está entregando. Toda vida, quando vocês vão usar alguma tecnologia, geralmente no celular, eles dizem, olha, para você usar o aplicativo, você tem que clicar aqui e aceitar os termos de uso. 99% das pessoas o que faz? Aceita. Ninguém lê os termos de uso, ninguém lê o quanto que você está deixando aquela empresa de tecnologia acessar os seus dados, que às vezes a gente diz, não tem nada demais, pode acessar meus dados, eu não tenho nenhum, mas ela está ganhando dinheiro com os rastros digitais que você está deixando, e isso você precisa saber. Você pode até consentir, pode dizer, olha, pode usar, mas isso é importante porque é parte da cidadania, é parte dos seus direitos como cidadão, entender como essa tecnologia funciona. Então, aquela palavrinha que eu botei ali, aquele círculo vermelho, pode parecer pequena. Eu me lembro quantas discussões nós tivemos com o Conselho Nacional de Educação, com o secretário de Educação Básica do MEC, dizendo, por que vocês estão brigando tanto por uma palavrinha? A gente já botou compreender e utilizar, mas essa palavrinha, criar, abre para as redes de ensino uma possibilidade enorme de criar onde os alunos sejam realmente autores e protagonistas de tecnologia, e isso tem um impacto enorme no mundo que nós vivemos hoje. E, principalmente, gente, pegando a taxonomia de Bloom, um dos primeiros argumentos que o CIEB usou para mostrar para o MEC que a tecnologia aparecia, mas aparecia de uma forma passiva nas primeiras versões da base, é que a gente fez uma análise de todos os verbos que apareciam relacionados à tecnologia. E todos eram lembrar, entender, aplicar tecnologia, no máximo analisar. E a gente mostrou, segundo a taxonomia de Bloom, que isso é uma aprendizagem passiva. A aprendizagem ativa mesmo, e que requer pensamento de nível superior, ela acontece quando o sujeito é capaz de criar. E não havia, em relação à tecnologia, nas primeiras versões da base, nenhum verbo que fosse avaliar ou criar. Todos paravam em analisar. Então, a gente começou a mostrar isso para a equipe que estava elaborando a base, e mostramos a importância de que, em tecnologia, nós fôssemos até o nível mais alto e não fosse só consumidores e usuários, mas sim capazes de avaliar e criar novas tecnologias. Isso a gente não inventou, o CIEB não tirou de nenhum lugar. Nós analisamos os currículos de vários países e vimos que há sempre uma divisão entre essas duas áreas. Uma área que fala do mundo digital, da cultura digital, para as crianças entenderem como funciona e como a sociedade está produzindo e consumindo informação e conhecimento, mas sempre tem uma área que alguns países chamam de design de tecnologia. Como é que eu ensino, como é que eu dou as ferramentas e os conhecimentos necessários para que crianças e jovens consigam desenhar novas soluções usando a tecnologia para problemas reais. E a gente queria trazer isso também para a Base Nacional Comum, para que os alunos brasileiros também tivessem essa oportunidade. Então, com essa palavrinha tão pequenininha ali, a gente conseguiu levantar a barra de deixar a tecnologia só como algo a ser consumido, ou compreendido, utilizado, para algo que pode ser criado pelos alunos. Eu vou passar rápido, e depois, claro, essa apresentação vai ficar para vocês, mostrando como, a partir dessa competência geral,
a tecnologia entra nas competências específicas em cada área de conhecimento. Por exemplo, na área da linguagem, tem uma competência específica na área da linguagem que diz compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Uma questão que sempre aparece, vocês vão ver, usar a tecnologia de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Essa é uma discussão que ainda não há consenso entre os educadores sobre qual é essa dimensão ética, como é que eu trabalho com essa questão de responsabilidade social e ética e cidadã nas redes sociais. E o que a gente está vendo hoje é que quando usam, às vezes, as redes sociais, acho que a Graça mencionou isso, parece que eles estão num espaço onde vale qualquer coisa, onde eu posso ofender a quem eu quiser, onde existe uma falsa neutralidade, como eu não estou convivendo face a face com a pessoa e eu posso logar e deslogar a hora que eu quiser, as pessoas parecem que existe uma... Eu não gostaria de dizer isso, mas uma falta de ética ou uma falta de preocupação com o que eu digo, como eu digo e se aquilo vai ofender ou não ofender as outras pessoas. Então, a tecnologia está requerendo de nós, está demandando de nós um novo contrato social de relacionamento, que a gente ainda não sabe exatamente como ele deve ser, mas que a gente precisa, sim, que nossos jovens e as nossas crianças tenham consciência, estejam cientes da necessidade desse novo pacto social sobre como eu vou me relacionar por meio das mídias sociais. Não é um espaço neutro, não é um espaço que vale qualquer coisa, e é um espaço onde a gente deveria usar mais para construir do que para destruir e atacar as pessoas. Então, essa questão de usar a tecnologia de forma reflexiva, significativa e ética é algo que é trabalhado na Base Nacional Comum em várias áreas, né? Aqui entra na área da linguagem, mas vocês vão ver que entra na área de história, de geografia, porque é uma questão importante na construção e na educação das nossas crianças e jovens, né? Na língua portuguesa, entra, e aí uma competência específica da língua portuguesa, é mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas, para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar projetos autorais. De novo, aparece muito essa questão. A tecnologia é uma maneira de você se colocar no mundo, você não precisa só reproduzir o que as outras pessoas fazem, você pode produzir, você pode virar um escritor, você pode virar não sei se vocês viram, uma revista semanal, um jovem que tem um canal no YouTube que atinge 10 milhões de crianças e jovens todos os dias pelo canal do YouTube, que ouvem e seguem ele, tudo que ele diz, e não é só conteúdo educativo, ele trabalha com muito... Mas, enfim, qualquer um hoje pode criar um canal no YouTube e começar a criar uma comunidade em torno das suas produções, né? Vamos lá, em artes. A discussão de artes foi interessante, eu acompanhei parte dela no Conselho Nacional de Educação, dizendo o que tecnologia tem a ver com arte. Será que a gente deve colocar ou não? E ficou muito claro ali, eu não vou ler as três, mas que hoje muitas manifestações artísticas se dão por meio do uso da tecnologia. Então, desenhos, pinturas que usam aplicativos, que usam ferramentas digitais hoje são consideradas, claro, uma forma de arte.
e que precisa, lembra aquela figura da Mona Lisa, a gente não vai, claro, deturpar formas de arte que foram produzidas antes da gente, mas pensar que a arte vai ser, sim, uma forma de expressar sentimentos e entendimentos humanos. Aliás, há 2 semanas atrás, eu estava num evento da Unesco em Paris e fui visitar um museu. E era um museu de arte moderna, né, que abriu recentemente, e eu entrei num salão e só tinha uma tela no meio do salão. E eu entrei e o meu primeiro choque foi assim, esse salão deve estar em reforma. E aí saí. Daqui a pouco eu vi um monte de gente entrando e olhando aquela tela e indo por volta. E aquilo era uma das grandes atrações, era a Mona Lisa, como estava no Louvre, aquela tela e o que estava desenhado naquela tela. Eu tenho 5 minutos, eu vou pular, claro, porque tem muita coisa aqui para ser discutido. Eu queria mostrar só para vocês como é que tudo que está na base vai depois ir para os currículos e para as práticas de sala de aula. Então, por exemplo, tem uma habilidade na base, que a habilidade é o nível mais concreto que depois deve informar os currículos que vão ser formulados na rede, né? Que diz o seguinte: utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. Então, quando chega nas habilidades, habilidades são atividades muito mais concretas que vocês têm que fazer e que estão relacionadas a uma competência específica e a uma competência geral. Então, eu acho que eu tenho mais um exemplo. Por exemplo, né, em artes, uma das habilidades é explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravação, nos processos de criação artística. Então, parte das competências gerais vai para as competências específicas e isso se reflete nas habilidades que os currículos, de novo, das redes municipais e estaduais vão ter que incorporar para adaptarem a sua proposta curricular à Base Nacional Comum. Tem 2 maneiras, gente, que a tecnologia vai poder entrar nos currículos das redes estaduais e municipais. A primeira dela é como uma área de conhecimento, né? A base é o mínimo, mas é 60%, mas tem 40% que as redes vão poder criar, e muitas redes de ensino estão pensando em criar uma área de conhecimento de tecnologia, porque a área de tecnologia, esse gráfico é proposto, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Computação, ela envolve a cultura digital, o pensamento computacional, que é hoje muito falado como uma das competências necessárias para o cidadão do século XXI, a cultura digital e o mundo digital, que entra programação, codificação. Então, aqui, aliás, a Sociedade Brasileira de Computação deu muito isso junto ao MEC, existe uma área de conhecimento, hoje a tecnologia tem já conteúdos e práticas e procedimentos que justificaria a criação de uma área de conhecimento. Algumas redes estão indo por esse caminho. São Paulo criou um currículo específico para a área de tecnologia e outras redes também. E outras redes estão dizendo, não, eu vou usar como a tecnologia aparece na base e ela vai entrar de forma transversal em todas as minhas áreas de conhecimento, eu não sinto necessidade de criar uma área de tecnologia. De toda forma, gente, o que a gente não pode esquecer é que essa questão da tecnologia, e eu uso tecnologia de uma forma muito ampla, para entrar tecnologia de comunicação e informação, mas também robótica, os kits de Arduino, todas aquelas tecnologias ou processos onde a gente usa a capacidade abstrata refletida num equipamento que permite eu fazer atividades que dificilmente eu conseguiria fazer sozinhos, né? Então, assim, compreender, utilizar e criar tecnologia
é indispensável para o cidadão do século XXI e seria injusto a gente privar nossas crianças e jovens brasileiros de aprenderem isso na escola. E não só injusto, mas principalmente nós corremos o risco de tornar a educação que a gente está oferecendo para a escola irrelevante. Irrelevante no sentido de eles não conseguirem enxergar que aquilo que eles estão aprendendo realmente está ajudando a eles a serem cidadãos mais felizes e produtivos, não só no futuro, não pensar em educar para o futuro, mas para viver na sociedade de hoje, né? Que eles entendam o mundo, que eles não achem só a cultura de tecnologia, a cultura digital que eles vivem hoje mais divertido ou mais atraente, mas que eles sejam capazes de refletir criticamente as implicações que decorrem do uso da tecnologia e principalmente da capacidade de criar tecnologias, que, como foi dito aqui, a tecnologia em si não é ruim ou positiva. Tem muita gente hoje, nesse debate que eu comentei na Unesco, eu participei de um debate muito interessante de alguns educadores muito assustados com a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, que num futuro não muito longínquo professores não serão necessários, porque robôs vão poder ensinar tudo que precisa ser ensinado para as crianças e adolescentes. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu vejo o contrário. Eu vejo que a tecnologia vai nos ajudar a automatizar todos aqueles processos que a gente perde tempo e valorizar aquilo que é insubstituível, que é o relacionamento professor-aluno. É aquele olhar individual do professor para o aluno, aquele sentimento de afeto, de responsabilidade, de comprometimento que um professor tem ao ensinar um aluno. A gente vai tirar tudo que não precisa e que pode ser automatizado para valorizar cada vez mais esse olhar um no olho do outro, né? Essa possibilidade do professor usar o ensino híbrido, por exemplo, fazer com que os alunos usem tecnologia para ler, para fazer trabalhos e usar o tempo da sala de aula como ele é realmente, um tempo precioso, um tempo de questionamento, de construção coletiva de conhecimento, e que a tecnologia só veio mais para valorizar e não para substituir. Então, muito obrigada.